Estamos de volta aqui para mais uma aula desse curso treinamento do módulo Discipulado 1. E na aula de hoje eu quero passar um assunto de extrema relevância que é escolhendo nossas prioridades. Já vou dizer que é para você baixar logo o PDF e poder trazer o material para você acompanhar essa aula de uma maneira muito didática, muito prática. Quando a gente começa a falar de prioridades, isso pode ser aplicado em várias áreas da sua vida. Pode ser na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. E o texto básico que eu quero usar aqui, ele está em Apocalipse capítulo 3, verso 16, que Deus fala da seguinte maneira: assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, de maneira bem resumida, bem objetiva, eu quero te mostrar o seguinte: quando a pessoa, ela, aqui no contexto, ele não é nem quente e nem frio. Sabe de que eu me lembro? Eu não sei se você já viu, se você foi viajar, tem aqueles chuveiros onde você tem duas maçanetas, você tem lá o quente e o frio. Já viu quando você não sabe regular aquele negócio? Ou o negócio te dá aquele choque, você fica morrendo de frio, ou você faz uma fritada de você na hora que você abre o quente. O que você tem que fazer? Lá fora é muito comum isso. Você tem que dar aquela temperada. Só que com Deus tem um problema. Aqui é que está a questão com Deus. Essa pessoa aqui, ela não tinha prioridade. Sabe o que eu vejo como prioridade? A palavra que me vem como sinônimo de prioridade significa o seguinte: escolhas. Escolhas. E quando nós fazemos as nossas escolhas, nós definimos aquilo que é ou não prioridade para a nossa vida. Porque, por exemplo, imagina o seguinte: a palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos são acrescentadas. Aí isso acontece, a pessoa lê isso, mas depois ela pensa o seguinte: bom, como é que eu vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Mas eu preciso colocar em primeiro lugar o meu emprego, eu preciso colocar o meu sustento, eu preciso colocar o meu trabalho, eu preciso colocar o meu futebolzinho, eu preciso colocar a minha pescaria. Não que isso em si tenha mal algum. Só que aí que você começa a juntar, você vai ter um caráter transformado em Deus, você vai obedecer e agora você vai tomar escolhas que eu posso também chamar de quê? De posicionamento. Posicionamento. Vê se não é isso. Você e eu somos os resultados diretos das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas definem para nós o que são prioridades. E é por isso que Deus, no Apocalipse, ele diz: olha, eu tenho um problema contigo. Você nem é frio e você também não é quente. Você é morno. Ou seja, pega esse código. Ele está dizendo o seguinte: meu amigo, se posiciona. Ou tu tá dentro, ou tu tá fora. Ou eu sou prioridade na sua vida, ou eu não sou. Ou você é espiritual, ou você não é. Que tipo de vida você quer levar? Então, eu trouxe aqui um pensamento. Pega aí a sua apostila, o seu material, e eu coloquei logo no início, diz assim: para você refletir, plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito.
plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. Então, isso aqui é muito sério. As nossas escolhas, os nossos posicionamentos, eles vão apontar para o nosso destino. Destino. Destino é uma palavra pesada. Destino é uma palavra séria. Destino é uma palavra que a gente precisa parar e falar assim, pô, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe por quê? Eu vejo a vida cristã não como uma corrida de 100 metros, que você vai sair desembestado correndo. Não. A vida cristã é uma maratona. Então, por isso que eu coloquei aí, a vida corrida e sem tempo que todos nós levamos. Pensa comigo, escolha e posicionamento tem a ver com tempo. Tempo. E o tempo, para mim, sabe com o que ele está sendo ludibriado? Pensa comigo, vê se eu não estou sendo realista e prático. As pessoas hoje estão pegando o seu tempo e elas estão com um problema de distração. O que é a distração? Distração é quando você não põe prioridade naquilo que você tem que fazer. Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente se está chovendo, se está calor, se está frio, se está sol, se é outono, se é verão. É prioridade. A sua vida, a minha vida espiritual, são prioridades para Deus. Então pensa comigo, eu vou te dar uma outra metáfora, eu vou fazer uma outra analogia. Vamos imaginar que você é casado. Eu não sei se você é casado, se você é casado. Então vamos imaginar, se eu chego para você e falo assim, você ama seu marido? E você vai dizer assim, poxa, eu amo meu marido, eu amo. E nesse último mês, quantas vezes você disse que ama o seu marido? Quantas vezes você beijou o seu marido? Quantas vezes você deu uma palavra de elogio para o seu marido? Quantas vezes você saiu com o seu marido? Quantas vezes você deu um carinho, um afeto, um afago? Aí a pessoa fala assim, eu quase não fiz isso. Então perceba, as nossas escolhas e os nossos posicionamentos, eles vão definir o nosso destino. Por quê? Porque você não está sabendo usufruir do tempo que você tem como prioridade. Tem muita gente perdendo tempo na internet. Ah, pastor, lá vem o senhor dizer que... Não, eu acho que a internet é uma grande ferramenta quando você sabe dividir o seu tempo. Quando você não sabe, há muita distração. E aí o que acontece? Quantas vezes você se alimenta por dia? Eu acredito que no mínimo 3. Você tomou café da manhã, almoçou e jantou. De repente você fez até um lanche da tarde, não é? Vamos imaginar assim. Então todo dia você estabeleceu ter uma alimentação como dieta de prioridade. Tá aqui, ó. Almoçar é prioridade. Jantar é prioridade. Tomar o meu café é prioridade. Agora, quando entra a distração entra por uma porta e a perda de tempo sai por outra porta. O que começa a acontecer? As pessoas, elas param de dar prioridade à sua nutrição espiritual. Então imagina o seguinte, se eu dissesse para você, a partir de hoje, você vai ficar uma semana sem comer. O que vai acontecer com o teu corpo físico? Você vai começar a perder peso, a tua imunidade vai baixar, e quando a gente está com a imunidade baixa, o que é que entra? Doença. Agora vamos trazer para um corpo espiritual. Vamos imaginar o que alimenta o teu espírito? A palavra, a oração, o jejum,
a meditação nas Escrituras. Aí você fala o seguinte: não, eu vou fazer o seguinte, isso aqui para mim não é prioridade. Aí tem aquela famosa palavrinha que eu vou até escrever, uma palavra feia, mas é uma palavra tão corriqueira. Sabe o que é? Procrastinação. Procrastinar. É um verbo. O que é procrastinar? Procrastinar é depois eu faço, depois eu vejo, depois eu leio, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu estudo, depois eu medito, depois eu obedeço, depois. Então eu pergunto para você hoje, na obra de Deus, você está envolvido ou você está comprometido? Vamos pegar dois animais diferentes que servem de metáfora e analogia para essa situação: a galinha e o porco. A galinha, ela está envolvida no processo. Ela vai lá, põe o ovo e você frita o ovo. Agora, o porco não. O porco, ele está comprometido, porque se ele tiver que te doar o bacon, ele tem que arrancar a própria pele dele. E tem gente que faz isso com a vida espiritual. A pessoa não estabelece prioridade. Ah, depois eu vejo isso aí. E é um negócio tão estranho, porque quando às vezes você dá um toque na pessoa, ela acha que você está cobrando. Ih, lá vem você de novo com esse negócio de ler Bíblia. Não, tranquilo. Então você tem que perguntar o seguinte: eu preciso escolher quais são as minhas prioridades. Quais? E uma interrogação aqui, tá? Quais? Quais são as suas prioridades? Você precisa ser um administrador do teu tempo. E para tudo, hein? Para estudar, para passar em concurso, para ler Bíblia, para família. Ah, eu tenho tempo para tudo, menos para família. Então, a tua família não é tua prioridade. Você está fazendo escolhas e posicionamento. Você está procrastinando. Você quer ver um outro modelo também? Sabe aquele... Eu vou te dar um exemplo do que é isso, o que é ou não prioridade. Lembra daquele negócio que quebrou na sua casa? Que você falou assim: eu vou colocar esse negócio aqui engatilhado só até amanhã. E depois eu vou lá e conserto. Já se passaram 6 meses e tá o negócio ali. Porque depois você faz. Não há nada... Pega essa e anota. Essa é para você. Não há nada mais definitivo do que o provisório. Não há nada mais definitivo do que o provisório. Ah, depois eu estudo, depois eu oro, depois eu emagreço, depois a gente resolve isso, depois eu pago, eu pago com juros, não tem problema, depois eu vejo. Sabe o que está acontecendo? Distração. Então pega a tua apostila aí. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 8, 17. Provérbios 8, 17. Ele diz assim, Deus falando para você: eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Agora imagina, você tem tempo para tudo, você procura todo mundo, você procura a galera, não há nada de mal nisso, mas sabe aquele negócio? Deus vai ficando pro último da fila. Agora, vamos ser honestos, vamos jogar limpo aqui. É papo de crente maduro, é crente raiz, não é Nutella não. As pessoas vão procurar Deus quando a doença chega, quando o desemprego bate, quando há uma morte, quando há um problema. Aí sabe o que elas fazem? Elas ressignificam o seu tempo. Aí Deus vira prioridade. Mas não faz assim não. Coloca o Todo-Poderoso na frente. Fala: Deus, me dá sabedoria. Então lá em Mateus 6,33, eu já citei esse texto, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí eu quero fechar essa aula
perguntando: o que é escolher as nossas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quais são as prioridades da sua célula? Quais são as prioridades do seu líder? Quais são as prioridades da sua vida espiritual? E aí eu pergunto para você: como podemos priorizar a Deus em nossas vidas? E aí eu coloquei para você aqui um guia, mas você pode estabelecer a sua própria, as suas próprias escolhas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, você pode programar uma leitura de 15 minutos diário da Bíblia? Aí você pensa assim: caraca, Cleiton, cara, pastor, doideira, pô, 15 minutos lendo a Bíblia. Pois é, tu passa 1 hora nas redes sociais e você nem percebe. Fala a verdade, vamos jogar limpo. É verdade ou não é? Aí o cara tá ali, nada contra, tá? Eu tenho Facebook, Instagram, tenho rede social, tenho Telegram, tudo isso. Só que é o seguinte, todo dia. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou um cristão. Eu sei de onde eu vim. Então, se eu não pego nas escrituras para eu meditar e olhar para a minha vida, cara, eu esfrio. Por quê? Porque eu preciso fazer escolhas e tomar posicionamentos que vão definir minhas prioridades. 15 minutos de leitura, parar um tempo para orar com Deus, viver a vida da minha célula, participar dos cultos, estar envolvido naquilo que é espiritual, porque eu estou alimentando o meu espírito. De repente fazer o evangelismo, aquele discipulado 1 a 1. Tá no meio de gente que é águia. Deixa eu te falar, vou fechar aqui. Cole com quem é asa. Saia de perto de quem é âncora. Porque quem tem asa voa, quem é âncora vai para o fundo. Então, ó, escolha as nossas prioridades. Escolha as suas prioridades. Valeu? Eu espero que essa aula te faça refletir e, mais do que refletir, ela te faça agir. Valeu? Eu te encontro no próximo módulo. Grande abraço.